Hoje eu tive um dia um pouco atípico, porque de fato eu quis entrar numa operação de venda para realizar aqui a cotação de uma passagem e posterior emissão para um cliente de recorrência. E hoje, particularmente, eu não estou tão envolvido diretamente na operação, né? Lidando com o cliente final, fazendo a cotação de passagem para posterior emissão. Hoje eu estou mais na parte mais estratégica, contratação, parcerias, como que a gente vai escalar, novas ideias, marketing principalmente, tá? Mas de vez em quando eu tenho que descer dentro dos 3 níveis, né? Para a parte mais operacional aqui, para ver como é que tá, para me atualizar também, porque dentro do nosso braço de educação, a gente tem empresários do turismo que estão recém começando o seu negócio, até 5, 6 e inclusive 7 dígitos por mês. A gente consegue acompanhar negócios desde o comecinho até os 7 dígitos por mês. 8 dígitos ainda não, porque a gente não conseguiu faturar 8 dígitos por mês. 7 dígitos a gente faz, então isso a gente consegue ensinar. Agora, além disso, por enquanto ainda não. E como eu tenho que estar bem atualizado também, até mesmo com essa parte mais operacional na emissão, de vez em quando eu faço esses testes e resolvi compartilhar, inclusive, com vocês, bem rápido aqui, o racional que eu uso para fazer uma cotação inteligente, principalmente envolvendo consolidadoras, nem precisando entrar em milhas. É lógico que milhas eu costumo dizer que é a cereja do bolo. Quando você tem uma emissão só de aéreo, milhas pode ser bem legal, tanto para preservar a economia que você quer gerar para o seu cliente, ou o máximo de desconto possível que você pode gerar, aumentando inclusive a sua margem de lucro. Então, qual que é o racional aqui? Foi solicitado de um cliente da base já nossa, que queria viajar, não é ele, o sogro e a sogra queria viajar de João Pessoa para Porto Alegre. Qual que é o racional que a gente usa para vocês pegarem a linha de raciocínio aqui bem rápido? Depois até vou mostrar o CRM novo, nosso, que a gente está atualizando. Inclusive é o Agente Pro 2.0. A gente mudou a tecnologia, tá com layout moderno. A gente ainda não está vendendo, tá, ele, porque a gente está atualizando para essa versão nova, mas está ficando assim, bonitaço. Cá entre nós, muito bonito. O ranking de vendedores, produtos mais vendidos. A gente até tem um vídeo que eu falo um pouco sobre ele aqui do lado, só que ainda estava na versão antiga. Por isso que eu não tenho ainda uma versão atualizada do CRM Agente Pro 2.0 agora, né? CRM para agências de viagem. Racional, vamos lá, pessoal. Supondo que qualquer destino que seja, mas vamos lá. No caso, João Pessoa, Porto Alegre. Vou botar aqui 13 de outubro. A data desse cliente foi 15 de agosto, se eu não me engano. Mas eu vou botar aqui para vocês entenderem o racional. Ó, o que ele falou primeiramente? Gostaria de uma passagem para o dia 12 de outubro. Vou simular, tá? No caso foi 15 lá, mas dia 12 de outubro. Mas eu tenho uma flexibilidade, tanto para depois quanto antes, caso você encontre uma disponibilidade mais acessível. Porque, no caso, o sogro e a sogra lá tem a flexibilidade. Tanto que ele falou isso, o que ele falou foi dia 15 de agosto, aqui eu estou só simulando outro exemplo. Mas ele falou 15 de agosto, e no caso, quando eu fiz essa simulação aqui no Google Voos, mostrou que dia 16 de agosto era a tarifa mais barata. E olha só como isso aqui ajuda. Então, supondo que no nosso exemplo aqui ele tenha falado dia 12 de outubro. Olha que legal. Bem fácil. Aqui na aba calendário, eu ainda nem comecei a usar a ferramenta. Olha como é fácil o Google Voos para te ajudar nessas questões. Supondo que ele tenha falado dia 12, eu já vejo aqui que está R$ 1.500. Agora, dia 13, um dia depois, 1.460. 2 dias depois, 14, 1.320. Pronto, já matei a primeira charada. De uma forma bem fácil, rápida. Eu sei que dia 12 tá mais caro, mas dia 14 tá a tarifa mais acessível. Então eu já vou partir a cotação aqui pro dia 14. Aí vamos lá, próximo passo. Então, primeiro passo, aba calendário. Já te mostra qual que é o melhor dia. Se é um dia antes, um dia depois do que o seu cliente mencionou. Passo número 2. Olha que legal. De imediato, você já identifica qual companhia aérea está mais barata. E você pode ver que é uma discrepância bem grande da Latam, que é a melhor tarifa, para as demais. Ó. A próxima já seria a Azul, R$ 200 depois. Não dá tanto. E a Gol. Então você vê que existe uma discrepância. Qual que é esse sinal que a gente já tem de imediato?
provavelmente a melhor companhia aérea para fazer essa rota, independente se vai ser emissão pela consolidadora de turismo, que são os fornecedores do mercado tradicional de turismo para as agências de viagem, tanto quanto na tarifa pagante do site, quanto em milhas. Então olha só a economia que você tem. Rapidinho, você já teve um estalo que provavelmente milhas Latam vai ser a melhor alternativa ou na pagante / consolidadora com Latam. Você pode consultar nas outras? Claro que sim, mas aqui já está bem assim, certeiro qual que vai ser a passagem no melhor preço que você vai encontrar, com qual companhia aérea vai ser. Olha só, duas informações importantes, rápido. Terceira informação, quando você clica aqui, ó, você tem a média de preço histórico para essa região ou para próximo desses destinos. E olha só que legal, nesse gráfico você consegue já sondar de uma forma rápida, simples e eficiente que está num histórico de preço interessante, relativamente abaixo do normal. Então olha que legal, cara, quanta informação a gente já teve para passar para o cliente, né, uma visão assertiva no nosso agenciamento da viagem. Olha quanta informação top. Mas beleza, eu podia aqui ainda em gráfico de preço, calendário, mas eu nem vou aprofundar tanto assim a pesquisa. Quando a gente clica aqui, que é no melhor preço, tomar uma água aqui. Olha só que legal essa informação. Importante. Os vídeos aqui são sem edição, pessoal. Isso aí mesmo. Mas voltando. Cliquei lá no melhor preço. Olha que bacana. Direto na companhia aérea, 1.464. Já a Max Milhas está aparecendo aqui num preço próximo da Latam. O que eu identifico dessa forma? Não é que eu vou usar a Max Milhas, pelo amor de Deus, mas a Max Milhas é uma referência do que possivelmente o preço em milhas está refletindo. Então, se o preço da Max Milhas está muito próximo da Latam, do preço direto no site da Latam, provavelmente em milhas não está com desconto muito alto. Está com desconto próximo, mas não muito alto. Já, por exemplo, se aqui Max Milhas tivesse R$ 1.200, opa, é um sinal fortíssimo de que essa emissão, se você fizer com milhas Latam, vai ter um desconto excedente. Então, pegando a linha de raciocínio, olha quanta informação, cara. Aqui, Max Milhas, a gente só vai usar como referência para poder ter uma noção do preço em milhas. A gente não vai usar a Max Milhas para emitir. Então, olha quanta informação a gente tirou de uma maneira assim, simples, rápida. É lógico, aqui está passando um pouco mais de tempo, porque eu estou explicando para vocês. Mas sendo bem franco, cara, em questão de 2 minutos eu já tinha feito essa análise antes aqui de gravar com vocês, é claro. Aí vamos lá, vamos pro exemplo real agora, né? Aqui foi a cotação que a gente fez no dia. Tava aqui a média de preço, tudo bonitinho, ó. Melhor preço estava nessa faixa de R$ 1.704, tá? Quando a gente clicou aqui em selecionar voo, veio para essa aba e olha que legal. Direto no site, 1.704, Max Milhas, um pouco abaixo, cerca de R$100 abaixo. Possivelmente em milhas tá mais interessante. Então, às vezes, se você tiver um estoque de milhas aqui, essa emissão você vai conseguir fazer por 1.500 preço de custo, 1.400 às vezes. Você consegue travar o preço para o seu cliente num preço interessante e aumentar a sua margem de lucro. Então, é isso que a gente costuma fazer aqui. Nosso negócio não depende de milhas, mas milhas é uma cereja do bolo assim, muito legal para você conseguir aumentar a sua margem de lucro, preservando a economia ou a promoção que você vai estar fazendo, ou o preço, pelo menos, que você vai fazer para o seu cliente. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Então, próximo passo. Já fiz o resumo. Agora você pode entrar no site da consolidadora e você vai ver, ó, se a gente for pegar o preço base que estava aqui, 1.704, direto no site da companhia aérea, a gente vê, ó, que está contando já aqui o nosso comissionamento na consolidadora, tá com uma diferença de uns R$156. 155. Vamos ver aqui, ó. 1.858 com 54 menos 1.704. 154 com R$54 de diferença. Que é basicamente, se você for ver, a sua comissão como agente de viagens. Ó, aqui tem um pouquinho mais, 159. Você pode reduzir comissionamento? Ó, cara,
eu não gosto porque o comissionamento aqui pela consolidadora não é tão alto. Beleza, R$ 160 é um baita valor, né? Quem não quer ganhar 160? Pensa se você vende, pô, 2 passagens dessa por dia, já é quanto? 159. Ó, se você vende só 2 por dia, que não é algo complicado para uma agência de viagem relativamente boa, R$ 318 por dia, vezes 30, cara, 9.540 de lucro no seu bolso. Lembrando que aqui eu tô só considerando o aéreo, galera. Você pode incluir hospedagem, você pode incluir ingressos, você pode incluir passeios, você pode incluir trens, você pode incluir transfer, você pode incluir cruzeiro. Cara, você pode incluir visto americano, licitações e contratos, vender B2B, né, que é na realidade B2G, que é Business to Government, vender do seu negócio para o governo. Cara, infinitas possibilidades. Mas fui conservador. Né? Nesse exemplo, R$ 300 por dia daria uns 9 mil por mês, o que é um ótimo, né, valor a se receber. Lógico que a gente quer sempre mais, né? Trabalhar para poder dar uma condição de vida melhor para nossa família e também para uma saúde financeira para o seu negócio, para que ele possa crescer, mas já é um valor bastante interessante. Principalmente se a gente considerar que vários dos nossos alunos da comunidade, da mentoria, eles trabalham só ele mais a esposa, ou só ele mais um colaborador. Então, diretamente da sua casa, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo, com acesso à internet. Então, realmente é um valor bastante interessante. Lembrando que eu só considerei o aéreo. Pausa rápida aqui, pessoal, no vídeo que era para ser sem edição, para você me mandar uma mensagem no direct aqui do Instagram, Lucas Fialho com 2 Os, com a seguinte palavra, 7D. D de 7 dígitos, beleza? Porque quando você me mandar essa palavra no direct, eu vou estar te mandando uma Masterclass que custa R$200, 197 na realidade ela custou. Eu vou te entregar totalmente de graça aqui pelo direct do Instagram. E ainda por cima, eu vou te entregar também um PDF completo do que a gente fez aqui nos nossos negócios de turismo para sair dos 6 dígitos mensal para os 7 dígitos mensais. Mesmo que você esteja começando agora, fica tranquilo que a Masterclass, pelo menos que eu vou te enviar aqui no direct, vai valer a pena. Então, entra aqui no meu Instagram, Lucas Fialho, e envia a palavra no meu direct 7D, de 7 dígitos, que você vai receber isso que eu acabei de falar. Agora bora pro vídeo. Mas voltando aqui, ó, galera. Quando a gente pega o preço aqui sem a taxa de embarque, sem a DU, que é o seu comissionamento, o preço está até um pouco mais barato do que na companhia aérea. O que acaba que sobe um pouco o preço final é que entra o seu comissionamento. Só que é aquilo que eu sempre digo. Cara, você, quando está trabalhando com o seu negócio de turismo, você trabalha para um público muito específico. É um público, não é muito específico, é um público que não tem saco para emitir passagem, não entende estratégias de cotação, não quer ficar pensando em quebra de trecho e por onde vai, por onde vem, não quer se estressar com a possibilidade de um cancelamento, de remarcação, de dor de cabeça. Ele quer simplesmente que a viagem aconteça da melhor maneira e se der algum problema, alguém vai ter dor de cabeça no lugar dele e vai entregar praticamente tudo pronto de mão beijada, check-in feito e afins. Estão entendendo? É a mesma ideia. Cara, por que existe um corretor imobiliário? E você paga cerca de 6% do valor do imóvel de corretagem para o corretor. É porque, cara, você tem medo de acabar comprando lá a casa direto com o dono, o proprietário do imóvel e ter algum problema, dar algum problema no pagamento de impostos, você não sabe quais são os impostos que tem que fazer, você não sabe para onde tem que ir, você não sabe todas as licenças que precisa ter, você não sabe os impostos, ITBI, não sei o que. Eu já comprei imóveis também, mas eu sempre faço com corretor por causa disso. Questão de mudança de regra, tem que se atualizar. Cara, não tem tempo para isso. Não quero correr esse risco. Estão pegando a linha de raciocínio? Por isso que existe o corretor imobiliário. Mas você pode negociar direto. Por que existe o consultor de investimentos, a Portfel, lá do Grupo Primo? É uma das maiores consultoras de investimento do país, não para de crescer, mais de 13 bilhões de reais sob gestão na consultoria. É porque as pessoas não têm saco para acompanhar o mercado, entender as oscilações, ler os balanços financeiros, ler o DRE de todas as ações e fundos imobiliários, ETFs que ele investe. Não tem como ele ficar acompanhando tudo isso, porque ele tem o trabalho dele, a atividade principal. Sendo assim, ele delega para um consultor de investimentos. Por isso que a Portfel cresce ano após ano. A mesma ideia aqui.
Tu entende que é um público específico? Vai ter o cara que vai querer negociar direto com o proprietário. Vai. Vai ter o cara que não quer consultor, ele vai querer fazer os próprios investimentos e acompanhar o mercado. Vai. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então esse preço, cara, de 150 a mais, nesse exemplo aqui que a gente está trazendo, cara, é bobeira. É uma dor de cabeça que você vai estar evitando. É o custo para não ter dor de cabeça, para ganhar comodidade, não se preocupar com nada. Se acontecer alguma coisa, alguém vai estar lá junto de você para resolver, que tem conhecimento. E aqui vocês podem ver, ó, também teve ali a questão da Max Milhas, isso eu já mostrei. Aqui, vocês podem ver, ó, que esse cliente, depois que foi enviado, falei, é um cliente da base, já conheço já de anos, então super tranquilo. Inclusive da época que para quem não sabe, eu fui capitão do exército. Funcionário público, pedi demissão. Ele é, inclusive, da minha turma, lá da AMAN, né, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. E aí fui lá, falei a média de preço tá na faixa de uns 1.900 com Latam. Aí ele achou que até era para cada um, pro sogro e pra sogra dele. 1.900 para um, 1.900 para outro. Deu, não, esse é o preço total. Pra você ver, é uma pessoa que não tá muito preocupado com o preço. É óbvio, preço é sempre importante, galera. A gente precisa entregar um preço justo pros nossos clientes. Mas, você viu o perfil? É um cara que não tem tempo para ficar parando o dia dele. Ele aceita, óbvio que teve vezes que a gente já ofereceu descontos incríveis. Teve uma emissão que a gente fez para ele com voucher jurídico, que a passagem por pessoa tava dando uns 4.500 por pessoa. A gente emitiu por voucher jurídico, cobrando 2.200 por pessoa. Resumo, o que era para ser o preço de uma pessoa ia dar quase R$8.000, de uma pessoa, ida e volta, a gente conseguiu para duas pessoas, ida e volta, 4.400, 2.200 por pessoa, usando a estratégia de voucher jurídico. Cara, olha que doideira. E você vê, oferecemos uma economia colossal para ele nessa outra emissão. Também, óbvio, com lucro justo pra gente. Aqui, beleza, eventualmente vai estar pagando R$100, 150 mais caro do que ele entrar lá e emitir na passagem. Mas você entende que, olha só, nessa balança total, o perfil de cliente é um cliente específico que, cara, vai estar feliz de estar sempre com a gente, porque sabe que a gente se preocupa em oferecer o do bom e do melhor para ele. E aqui, o que a gente fez no final, na realidade, a gente não emitiu pela consolidadora. A gente fez nesse preço aqui, foi 1.800 e pouco, mas emitiu por milhas. Então a gente conseguiu meio que manter o valor que a gente ia cobrar dele, não precisou repassar como desconto, só que a gente conseguiu assim aumentar a nossa margem de lucro, utilizando das milhas como cereja do bolo. Mas é lógico, a gente fez isso porque o pagamento foi feito no Pix também, né? Não precisou ter maquininha, despesas com maquininha, parcelamento, senão a gente faria aqui provavelmente pela consolidadora. E outra coisa também importante é que a gente evita vender só aéreo isolado, a gente sempre busca, a gente tem estratégias para isso, oferecer o aéreo mais algum outro serviço de turismo, que dessa forma a gente consegue transformar esse serviço em um pacote, que daí ganha condições melhores na operadora, né? Parcelamento em até 10 vezes sem juros, e você deixa de ser somente mais uma commodity, né? A gente evita muito isso aqui nos nossos negócios de turismo. Nosso intuito não é ser mais um, né? Mas se você vende só aéreo, você é commodity. Agora, se você vende uma experiência, um aéreo, mais um hotel selecionado por você, com base no seu crivo, mais o seguro de viagem, porque você está se preocupando com a pessoa, soube explicar para ela a importância do seguro viagem, mudou o jogo. Você não é mais preço, já não é mais commodity. Tranquilo, galera? Então, você que quer ter o nosso acompanhamento dessa forma que vocês viram aqui, muito mais aprofundado, preencha as informações aqui embaixo no link que vai estar na descrição e no comentário fixado para você ter acesso à página ali com mais informações. Já adianto que é muito mais do que um curso, não é um curso, é uma comunidade completa com nosso acompanhamento, com aulas bem pensadas, eventualmente a gente faz ao vivo, tem grupos exclusivos, tem parceiros, inclusive fornecedores nossos que a gente usa. A gente tem algumas parcerias que consegue passar para vocês, inclusive para você, desde o primeiro dia de CNPJ ativo, poder abrir a sua agência de viagens, sendo que várias dessas operadoras, consolidadoras de turismo, são os fornecedores, tem exigência de 12 meses de CNPJ, às vezes até mais que 12 meses. Já aqui,
desses parceiros que a gente tem, muitas vezes desde o primeiro dia de CNPJ, mesmo sendo MEI, ele já consegue liberar o acesso, né, à criação de cadastro de vocês. Então tem vários benefícios, vai muito além do que vocês imaginam. Então preencha as informações que meu time vai estar entrando em contato com vocês pelo WhatsApp e também pelo telefone e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas, para entender um pouquinho melhor, aqui do lado está aparecendo algum vídeo que eu expliquei com mais detalhes como funciona a nossa comunidade Turismo Faixa Preta. Fiquem com Deus, tamo junto e até um próximo vídeo aqui do canal.